Bom, pessoal, bom dia. Eu estava aqui fazendo uma análise aqui da sentença que assegurou, em primeiro lugar, vou falar sobre o auxílio transporte, e que assegurou o direito do auxílio transporte, tá? Então, eu estava observando aqui na parte final da sentença que o juiz determinou que para a execução desse processo nós precisamos necessariamente juntar nesse pedido de execução individualizado os seguintes documentos: cópia das fichas financeiras referente a todo o período em execução, comprovação do vínculo com a instituição, comprovação do requerimento administrativo de pagamento do auxílio transporte e comprovação da apresentação ao FCG da declaração formal na qual atestadas as despesas. Então seria uma declaração em que ele atesta, o professor atesta que tem essas despesas e pede esse pagamento, tá? Então a gente já disponibilizou aqui para o FCG os requerimentos administrativos. Então esses requerimentos administrativos têm que ser formulados pedindo o pagamento, no caso do auxílio transporte, né? Essa comprovação do vínculo vai ser automática na medida em que for despachado esse processo no âmbito administrativo, já vai estar automaticamente comprovado o vínculo. O requerimento administrativo já é exatamente esse requerimento que está sendo dado entrada na recursos humanos, e as fichas financeiras deverão ser também, se não forem incluídas no processo, deverão ser extraídas pelo professor para que a gente forme esse dossiê, tá? Ou seja, se nós não conseguirmos resolver isso no âmbito administrativo, nós vamos entrar com a execução, tá certo? Então, o primeiro passo que tem que ser dado para o pagamento efetivo do auxílio transporte é o requerimento administrativo. Um pouco mais para frente ali, para aparecer para o pessoal que está um pouquinho mais para frente. Acho que agora melhorou, né? Vocês estão na foto agora? Agora está saindo. Cabe tudo. Bom, então, com relação ao auxílio transporte, esses requerimentos nós disponibilizamos. Cada um tem que fazer a devida adequação e colocando logicamente seus nomes e fazendo eventual adequação do pedido administrativo. Nós mandamos uma minuta e essa minuta cada um vai fazer a adequação para o seu caso específico, tá certo? Então esse é o primeiro ponto em relação ao auxílio transporte, e eu já em seguida vou passar ao pedido de progressão. Eu disponibilizei um pedido administrativo e um parecer da Procuradoria Geral Federal, parecer número 003/2023, em que a procuradora, deixa eu ver o nome dela aqui, Virgínia Araújo de Oliveira, emitiu em 26 de junho de 2023, em que ela conclui pelo direito à progressão funcional nas carreiras do Magistério Federal, dizendo que surge a partir do momento em que implementados os requisitos previstos nas normas de regência, sendo a avaliação de desempenho um ato que valida os fatos pretéritos, ou seja, é fundamental que haja o pedido administrativo de progressão, que o setor, o departamento analise a sua produção no período relativo ao interstício, tá? Lembrando, a progressão ela, vamos dizer, bianual, e nesse biênio que tem que ser avaliado, você tem que juntar a produção e o departamento vai avaliar em cima daquele biênio. Então, o ato de aprovação da produção, ele vai ter um efeito retroativo, mesmo sendo solicitada posteriormente,
E os efeitos retroativos, eles vão retroagir a data em que houve o cumprimento do biênio e a avaliação e validação do material que foi anexado no processo administrativo de progressão. Tá? Então, o que a doutora Virgínia está dizendo é que os efeitos financeiros, eles retroagem, né? E apenas destacou no final que os efeitos financeiros devem obedecer à prescrição quinquenal. Todo servidor público tem direito de fazer um requerimento e esse requerimento ele retroage os efeitos financeiros aos últimos 5 anos a partir da data do pedido. No caso nosso, especialmente, nós temos um outro argumento que é o ajuizamento da ação. No momento que nós ajuizamos a ação, se a memória não me falha, foi em 2019, os efeitos retroativos voltam ao ano de 2014, são 5 anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Se nós tivermos, inclusive, um pedido administrativo, que me recordo, eu não sei se a gente consegue resgatar isso aqui nos arquivos do CG, um pedido administrativo anterior, e acredito que nós tenhamos, porque isso aqui já vem sendo discutido há vários e vários anos, eu entendo que a gente ainda pode perseguir que os efeitos, o quinquênio retroativo, ele vai dar desde a data do requerimento administrativo em nome da UFCG, da UFCG, e não da ajuizamento da ação, porque a ajuizamento da ação já foi depois de uma matéria vir sendo discutida aqui no âmbito administrativo, tá certo? Então, isso é um outro passo que a gente precisa tentar evoluir aqui, tentar achar esse requerimento administrativo e o processo pegar cópia e que pode ser utilizado também na execução. Eu solicitei ao pessoal do escritório para me passar a cópia também, da mesma forma que nós, com o auxílio transporte, nós apresentamos os processos, o processo judicial, melhor dizendo, com a certidão do trânsito em julgado, que nesse caso aqui das progressões, também seja disponibilizado esse processo, a cópia da decisão, da sentença, do acordo e da certidão do trânsito em julgado. Isso vai servir para a gente, para as execuções individualizadas, se a memória não me falha também. Nesse caso das progressões, o juiz determinou que fossem feitas execuções individualizadas, né? E também, da mesma forma que o auxílio transporte, nós precisamos ter os processos administrativos. Então, é muito importante que cada professor tenha a sua organização pessoal com relação aos pedidos administrativos, o processo administrativo, para que a gente possa embasar na execução individualizada. Sem isso, vamos ter uma dificuldade maior, tá, pessoal? E lembrando que nós temos 5 anos para executar aí a universidade. Os prazos, tem um processo que é desse ano, o outro do ano passado, mas enfim, no mínimo a gente tem 4 anos aí para executar. Então temos tempo suficiente para poder juntar essa documentação, para que a universidade faça os devidos, aprecie os processos administrativos e esses processos sejam extraídos do sistema e passados individualmente. Cada um tem que fazer a gente vê aqui um formato de juntar esses processos aqui, talvez ou digital ou em papel, para que a gente tenha um dossiê de cada docente aqui que tem o direito, até para ter um controle melhor. Uma coisa que me preocupa muito é o controle individualizado, porque às vezes a pessoa deixa, não fica com cópia, e eu sempre peço que fique com cópia do processo que eventualmente deixar aqui na UFCG, porque pode acontecer de um extravio, e aí a gente consegue resgatar esse material de uma maneira rápida, sem perder muito tempo e sem nenhum desgaste. Tá? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria passar para vocês, e abrir agora aí para o professor Glaucio já abrir o debate para a gente dar seguimento. Boa tarde, Heloísa, e mais alguém, se tiver aí no critério, tá? Nós começamos a nossa reunião com o setor jurídico, né, começando com a explanação sobre a questão do auxílio transporte e a questão da ascensão funcional. Ele fez uma fala e agora a gente vai abrir para as inscrições. Eu tenho as 3 primeiras inscrições: Batista, Keila e Márcio Caniel, né?
A gente vai abrir um bloco de 3 inscrições para que ao final da terceira inscrição Paulo possa dar os esclarecimentos, ok? Então, vou repetir, os 3 primeiros inscritos, Batista, Keila e Márcio Caniel, tá? Já deve estar no segundo grupo, já é o primeiro do segundo grupo, viu pessoal? Então, pode vir, Batista. Posso falar comigo para fechar? Não, eu cheguei daqui, porque tem Bom, gente, boa tarde a todos. Eu quero aqui, mesmo não estando associado no momento, mas parabenizá-los, assim como a sua assessoria jurídica, por essa ação. Tá? Já que a gente reclama tanto, né, que nunca ganha nada, mas está aí o resultado. Tá? Então eu quero parabenizar não essa diretoria, mas o sindicato como um todo, bem como a sua assessoria jurídica. São dois questionamentos. A gente não está tratando aqui de um vale, mas sim de um auxílio transporte. Isso dá a entender que não terá abatimento percentual nosso a nível de desconto em contra-cheque. Tá? Segundo, ficha financeira. Isso a gente pode obter através dos nossos contra-cheques. Agora, qual o período dessa ficha financeira? De quanto a quanto eu vou verificar essa questão da minha ficha financeira. Segundo, a declaração que eu vou dar do meu deslocamento. Eu transformo isso em passagem de ônibus ou eu transformo isso em quilometragem e vejo o consumo de combustível do meu, no caso, no automóvel nosso, tá? São essas. Então, obrigado, gente. Como vai ser definido? Como é que a gente vai definir? Se é em passagem de ônibus, ou seja, eu moro em José Pinheiro, venho para Rodocongó, pode ser que eu gasto 2 passagens de ônibus, ou eu me transito de José Pinheiro para cá, gasto 20 quilômetros. 20 quilômetros eu transformo no consumo do meu automóvel e eu consumo tantos litros por dia. É isso que eu queria ver para a gente ver, e já que a gente vai declarar que a gente gasta, tá? Só um complemento, pergunta se todo mundo vai ter direito. Porque é uma outra questão que muita gente... Bom, eu vou dizer no início, no meu entender, todos terão direito, que é auxílio, né? Como se trata de auxílio, então será, eu entendo que é um direito de todos, tá? Obrigado. Obrigado, Batista. Keila, em segunda escrita. Senhor, vai Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho várias dúvidas com relação à questão do auxílio transporte. A primeira pergunta é: o modelo do requerimento já está aí disponível aqui na LUF? O modelo do requerimento. Se a gente vai usar esse modelo do requerimento. Como eu falei, o modelo é minuta, tá? E cada um faz a sua adequação. Porque quando eu solicitei, eu recebi a decisão judicial, mas o modelo ainda não tinha, mas já tem o modelo do requerimento. Certo? Talvez tenha passado batido. Pronto. Com relação a essa questão do comprovante de despesas, esse valor que vai ser pago está muito confuso. Tudo bem, todos nós temos direito. Tem pessoas que têm despesa de viagem, tem pessoas que têm despesa só local. Né? Então, eu acho que isso traz uma confusão em termos de valores e eu acho que isso nos fragiliza enquanto categoria. Entendeu? Porque aí um vai receber um valor mais alto, outro vai receber um valor mais baixo. A gente deveria tomar uma decisão, porque na outra assembleia a gente pensou assim, um valor unificado. Como tem, acho que na UFRN, né? E já ficou até fazendo um levantamento de quanto o pessoal já recebe. Em outras instituições já existe auxílio transporte. E eu lembro que na Assembleia ficou colocado isso. Vamos fazer uma pesquisa de quanto o pessoal recebe nas outras instituições. Porque se ficar essa coisa muito solta, eu vejo isso como uma fragilidade para a gente enquanto categoria, enquanto coletivo. Então, como comprovar isso, no caso? Despesa de Uber, né? Mais de Uber, como comprovar essas despesas? Mas, por outro lado, se a gente for ficar pensando só individualmente, eu não sei se isso vai nos fortalecer. Eu acho que isso nos fragiliza. Com relação à progressão, eu tenho uma dúvida, porque o meu interstício era em setembro. E por conta do atraso deles, né, nos encaminhamentos, passaram para novembro. Teria como eu reverter isso, mudar a data do interstício, que sempre foi, né, há 28 anos, em setembro, eles mudaram para novembro. Então agora eu só posso encaminhar a ascensão funcional a partir de novembro. E é possível reverter isso?
É isso, obrigada. Obrigado, Kélia. Boa tarde, Rubem Márcio, né? E algum outro companheiro que esteja no lugar da em Souza, né? Bem rapidamente, nós começamos a reunião com a fala do nosso advogado. Ele falou sobre o auxílio transporte e a sessão funcional. E agora nós estamos escrevendo bloco de 3 pessoas para tirar as dúvidas. A cada 3 pessoas que falar, ele tira as dúvidas e escreve mais os outros blocos, ok? Então vamos para frente. Está escutando bem, Rubens e Heloísa? Não estou olhando no chat. Tá. Obrigado. Em última inscrição desse primeiro bloco, Márcio Canieri. Bom, boa tarde, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês. Parabéns aí mais uma vez pela nossa querida DUF. Eu sou filiado desde 1987 e nunca me arrependo disso. Aliás, desde 1986. Paulo, só uma dúvida em relação ao requerimento. Eu olhei o requerimento, lá está dito o seguinte: declaro que venho à universidade tantos dias por semana para dar aulas. Bom, além das aulas, há outras atividades que a gente desenvolve na universidade, né? E essa questão das aulas varia de semestre para semestre. Então, por exemplo, tem semestre que eu dou aula em 4 dias, tem semestre que eu dou aula em 2 dias, tem semestre que eu dou aula em 3 dias. Então, especificamente sobre esse ponto do requerimento, né? Como é que eu devo preencher ali aquela informação. As outras dúvidas que eu tinha já foram expressadas aqui, inclusive por Batista. Obrigado, Márcio. Está encerrado esse primeiro. Eu agradeço. Está encerrado esse primeiro grupo de 3 inscrições. Vou passar a palavra para Paulo. Bom, pessoal, seguindo a ordem aqui, o Batista fez 2 questionamentos. Primeiro, com relação ao período das fichas financeiras. Entendo que, por óbvio, embora não esteja de uma maneira muito clara, Batista, que tem que ser o pedido em que nós estamos pedindo o retroativo. Se nós vamos pedir 5 anos, a partir de quando, as fichas financeiras têm que estar acompanhando o mesmo período do pedido, tá? Para que isso? Porque o vídeo quer ver direitinho o valor que você ganha, embora entendo que até seria despiciando essa providência, mas se ele pediu, ele quer fazer uma verificação de quanto você está pedindo, quanto é que você ganha, para ver uma análise entre um e outro, tá? Com relação à declaração de deslocamento, isso é uma questão que, de fato, gera uma certa dúvida. Mas eu lembro que o pedido, que essa ação ela veio a surgir em virtude, especialmente, dos professores que estão nos campi do interior. Não é? Por quê? Porque moravam muitas vezes aqui em Campinas, em João Pessoa ou em outra cidade, e a universidade somente efetuava o pagamento do auxílio de transporte para aqueles que comprovassem o valor que teria gasto no seu deslocamento. Então, o pedido foi acolhido para assegurar que não seja exigida essa comprovação, mas que se faça uma declaração de que é feito o gasto de tal maneira. Com relação ao prazo, eu vou até antecipar um pouquinho aqui, não sei se foi a professora, acho que foi o professor Márcio que falou agora, sobre os dias. A rigor, se você tem uma carga horária de 40 horas, você tem que estar todo dia na universidade. Então, se você não vem e você, por outro lado, faz um requerimento e diz que não vem, você está até cometendo infração, aí é perigoso. Tá? Então deve-se requerer o pedido, isso para quem está aqui em Campina Grande, por exemplo, que o deslocamento ele é urbano aqui, né? Eu entendo, e já também atendendo o que a professora Keila perguntou, que eu acho que o Uber não é essa a intenção, não é esse meio de transporte, não é um meio de transporte reconhecido e regulamentado. Você tem o ônibus, você tem o transporte próprio, que inclusive foi o objeto da ação, que nós tratamos especificamente da pessoa aí com o seu transporte próprio, né? E aí, o professor Luciano está aqui, que eu não me lembro agora quem foi um professor lá do Departamento de Economia, que disse que fez um cálculo para ele, não foi, professor? Tiago. E eu achei interessante o formato que ele fez.
Ele já fez botando um valor e é um professor da área de economia também, não é? Que é muito ligado a número, que eu acho que é importante. Nós, da área do direito, nós não lidamos com isso. Eu, há mais de 30 anos que saí da fase de colégio, que a gente não vê cálculo, né? Não vê cálculo na universidade, nem vê durante a profissão, é mais difícil. Então, seria interessante se a gente tivesse um parâmetro desse, um professor aí de economia e tal, que ele vai dar aí, e esse parâmetro serve para todo mundo, né? Mas de todo jeito, se a pessoa não quiser esperar e fazer uma coisa assim, faz de acordo com suas despesas. O preço de uma passagem de ônibus, se eu venho de casa para cá, eu gasto uma para ir, outra para voltar. Se eu vou e volto 2 vezes, 4 passagens de ônibus por dia, e faz aí durante 5 dias por semana, durante 20 e poucos dias por mês, isso já é um parâmetro. Mas é um parâmetro objetivo que você tem um formato de definir, né? Então, com relação a essa questão que foi colocada por Batista de quilômetro rodado, isso aí é um parâmetro ainda que a gente vai depender de cada um. O que nós afastamos aqui é que a universidade queria que apresentasse o documento e a gente não tem documento. Eu, às vezes, vou no meu veículo próprio e aí eu não tenho documento. Então, isso, cada um tem que fazer sua avaliação e cobrar lá quanto entende. Essa questão de dizer, olha, porque um vai ganhar mais, um vai ganhar outro, acho que a gente tem que estar olhando no terreiro do vizinho, não. Cada um vai fazer de acordo com o que é o seu entendimento, o que você acha que é justo para você e acabou. Porque se a gente começa a fazer isso, não, porque fulano vai ganhar tanto, eu vou ganhar tanto, aí a gente não vai sair do canto. Não é verdade? Então, bom, quilômetro rodado, passagem de ônibus, eu acho que também, como já falei aqui, que eu acho que pode ser utilizado, né? Então, a professora Keila falou do modelo do requerimento. Esse modelo foi disponibilizado já há bastante tempo, então veja com o Goretti, com o Cristino, aí o pessoal aqui com o Fred também, que já foi disponibilizado aqui esse modelo, tá? Com relação à fragilidade da categoria, a professora Keila falou também, em relação aos valores, eu entendo que não. Dependendo do que você identifica que é a sua demanda. Se você está satisfeito em pedir uma demanda X com um critério objetivo, né, a universidade tem que obedecer. Esse critério tem que ser verificado, tá? Por fim, a professora Keila falou sobre a progressão, a database e a revisão. Eu entendo que nós podemos pedir a revisão, cada um individualmente pode e deve pedir a revisão, porque isso está baseado numa interpretação equivocada na universidade e que a ação veio justamente para uniformizar esse entendimento, tá? Então, esse entendimento da ação, junto com o parecer que eu também já anexei, ele vem aí no mesmo sentido de que deve ser revisto todo o processo administrativo em que definiu o período de progressão diferente do que é o seu interstício. Logicamente, lembrando e observando que o biênio tem que ser feito quando houve o seu pedido administrativo de progressão, você tem que ter mostrado a produção naquele período e tem que ter sido avaliado no departamento naquele período. Isso aí é fundamental. Se você apresentou o período posterior e foi apresentado posterior, aí é outra situação, tá? Então, mas se foi obedecido, que a nossa orientação sempre aqui, já está ali, a gente vem conversando já há um tempo sobre isso também, outros professores, aqui, não Luciano, mas outros aqui que a gente tratou também dessa questão de progressão, a gente sempre recomenda, olha, completou o interstício, imediatamente entre com o pedido, já juntando a sua produção, não deixe acumular, a justiça entende que o direito não socorre os que dormem, etc. Então essa que é a conversa que a gente tem tido frequentemente aqui no sindicato e nos atendimentos, no sentido de ser feito esse pedido sempre retroativo e juntando a produção sempre retroativa, tá? Bom, então, em linhas gerais é isso, vamos dar seguimento. Vencido o primeiro grupo de 3 inscritos, vamos começar o segundo grupo. Estão inscritos Jader, Jussiano e Cunha, certo? Nós já temos o terceiro bloco também já completo, com Keila, Márcio e Luciano, ok? Então chamo Jader para
iniciar o segundo bloco. O pessoal está sabendo que pode se inscrever, pessoal? Sim, a gente está aberto as inscrições para vocês, Justa Luísa e Rubens. Só é levantar a mãozinha que a gente garante a inscrição aqui. Está aberto para todo mundo. Então, boa tarde. A gente vem falando há bom tempo, né, com o Paulo, tá certo? Eu, caso, eu vou colocar primeiro, depois fazer a pergunta, porque eu acho que é comum a alguns professores, né, que eu tenho conversado. Desde 2020 eu dei entrada com o processo de progressão, tendo direito a partir de 2017. E quando chegou em 2020, a CPPD, né, disse que eu tinha direito a partir de uma data que foi a aprovação na unidade. Eu imediatamente entrei com um pedido de revisão de data. Outro processei pedindo revisão de data. Foi negado apresentando as notas técnicas, tal, que a Procuradoria apresentava para que fosse tomada decisão. Bom, a partir daí, conversando com o Paulo, ele disse, olha, não perca tempo. Então, o que eu fiz? Eu fui pegando vários períodos anteriores, porque o primeiro de 2020 foi referente a 2011, depois eu peguei 2014, 15, 16, 17, 18, 19, entrei com 4 processos, tem 4 processos seguidos, logo em 2021. 2020 fui entrando, já estabelecendo de acordo com a resolução atual e a pontuação, só que depende de quê? Depende da famosa portaria. E aí, quando foi 2 anos depois, em 2022, é que eu pude realmente progredir para o próximo nível, ficando ainda 3 processos dentro do SEI, tá? Estão lá, aguardando. E aguardando também que a DUF, né, tinha um processo administrativo, muitos professores entraram via judicial. Eu disse, não, eu vou aguardar a DUF, né? Eu vou aguardar a DUF, porque eu acho que é o caminho, está mais próximo, sempre conversando, estava próximo, e realmente agora apareceu a oportunidade. Diante desse fato, então eu progredi 2 e tem 3 imediatamente. Eu vi que um ponto é a cumulatividade, né? É tipo passar, você pode utilizar períodos anteriores e pode ser um atrás do outro. Se você tiver preenchido desde que não seja períodos anteriores ao que foi avaliado no processo anterior, você pode passar. Então eu tenho 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E agora já tenho 22 até 23 agora. É o último para chegar antes do titular. Eu estou em adjunto 4, não passei ainda para associado 1, mas eu tenho processo associado 1, 2, 3 e vou colocar no final do ano associado 4, tudo na sequência. Está tudo dentro do SEI. Então, a minha pergunta efetiva, só para dar esclarecimento, talvez seja muitos professores, e alguns que eu conversei no mesmo posicionamento, é o seguinte, a gente tem essa parte pode ser pulado, né? Não precisa passar 2 anos. A partir do momento que regulariza a primeira, vai puxar todas as outras. Eu posso, já tenho dentro do processo 6 desde 2021. Isso é um ponto, eu já tirei a dúvida com relação aos valores financeiros, né? Que retroage há 5 anos, tal, isso aí já ficou bem claro. Mas eu tenho uma dúvida com relação vai ser a primeira, a 2020, vai para 17. Eu sou está dentro do processo, está lá. Inclusive, eles estão 4 vezes parados no CPPD, coloquei o processo, coloquei o requerimento, coloquei tudo, eles estão dando um chá de cadeira. Já entrei até na ouvidoria essa semana, pedindo que acelerasse o processo para dar um parecer, ou negando ou não, porque aí é o processo que tem que ter aqui. Talvez seja o primeiro, que eles estão 4 meses lá. Disseram que ia entrar em junho, então não entrou e não fizeram nada. Das outras vezes que eu entrei, na hora, uma semana depois já estava nota técnica tal, e agora não tem nota técnica. Eu coloquei todo o processo lá dentro. A decisão da DUF, do STJ, coloquei da AGU, essa daí da AGU está tudo lá dentro, para eles analisarem, reanalisarem o meu caso, né? Mas tudo bem, a pergunta é o seguinte, objetivamente. Eu vou se negarem, ou se aceitar só a data, aí tem que vir a retroatividade financeira. Como é que é esse processo do ponto de vista financeiro? Por exemplo, eu como professor da DUF, né, eu tenho que entrar na justiça para pedir a execução. Certo? Eles vão negar alguma coisa, e se for financeiro, eu vou pedir retroativo. Se for negar tudo, e nem financeiro, eu tenho que entrar de alguma forma. Como é que esse processo vai ser, por exemplo, é o advogado da DUF que vai estar à frente,
ou eu vou procurar um outro advogado, ou se o advogado da ADUF terá um desconto, né? Que eu já até sondei valores, né, percentuais, tá certo? De outros advogados, para saber como é que é o processo, caso não consiga via administrativa, tá certo? Muito obrigado. Desculpa alugar, só para mostrar o caso. Estão inscritos nesse segundo grupo, Luciano, depois Cunha. Boa tarde. Mais um esclarecimento que eu queria de Paulo. A gente tem conversando já, tentando ver essa questão do auxílio transporte. E eu dei entrada no processo no início do mês, já aproveitando os cálculos, como o Paulo falou, né, e já inseri os cálculos tentando fazer uma estimativa de gastos, né, e já apresentando uma estimativa de valor, né. Só que aí a SRH emitiu um despacho no processo, né, e falando que não podia atender a solicitação, né, e segundo aqui o próprio despacho, né, devendo ser aguardada a devida manifestação do órgão jurídico dessa autarquia, né, a Procuradoria Federal e o comando das autoridades devidas aos setores competentes, né. Então, a minha pergunta é, o que isso realmente significa? E segundo, quais procedimentos a gente deve tomar a partir de então, né? Estou meio desorientado, sem saber qual o próximo passo aqui, né? O processo retornou para a unidade acadêmica e está parado, né? Então, qual seria a alternativa para encaminhar, né? Obrigado, professor. Cunha. Bom pedido de esclarecimento. Companheiros e companheiros, boa tarde. O primeiro item da minha fala é tipo assim, com as vênias de Paulo, seria assim, tipo, pela ordem, Paulo, né? Veja bem, a indagação de Keila nos leva a uma discussão interessante. Espero que a gente tenha uma certa razoabilidade para ver o seguinte, né? Porque a indagação dela, não porque ela quis se confrontar, mas pode ser numa linha de confronto com o que João perguntou, que foi a primeira coisa. João dá uma explicação aqui, ele expressa uma sensação de que, mesmo na categoria de auxílio, não vale, né, mas que nós estamos aceitando, né, do ponto de vista, que o auxílio ele bate diferenciado para cada um de nós, sem desmerecimento do auxílio, entendeu? Essa é a interpretação que eu tenho, por isso que o Paulo diria isso aqui. Porque eu tinha entendido, ao longo do tempo que essa questão tinha sido, né, tinha sido ingressada por você, tudo bem, no diálogo feito com a reitoria, que era importante a conquista nossa nessa questão do auxílio, também na outra, da proteção, porque tinha sido na condição de auxílio, mas não estava claro até então, pelo jeito não continua claro ainda, não está claro ainda, que conteúdo cabe nessa definição, né, do ganho da ação de auxílio. Porque auxílio podia ser entendido que era para todos e todas, independente do local seu de residência ao trabalho, a distância e o meio. Se era auxílio, era para ser para todos, né? Como é auxílio saúde, que todos têm um auxílio saúde daquela mesma quantia, independente do que você paga do seu plano, tá certo? Então acho que cabe, né, como essa, a gente dirimir, assim, no campo da razoabilidade, o que é que nós estamos compreendendo, né? E se a categoria tem dúvida, vai saber como tem seguido, ou como o Paulo está trabalhando, que é você que vai executar a decisão da categoria, né? No seguinte, se é isso mesmo, é auxílio sim para todos e todas, mas nós vamos traduzir os benefícios do conteúdo de auxílio, botando para dentro das planilhas, informando o que é que cada um de nós tem, né, de despesa de deslocamento, né, para que seja atendido essa condição de auxílio. Acho que cabe essa segunda. A segunda questão seria a gente ver aí
a fala de já me possibilita uma outra contribuição seguinte. Tá? Se eu estivesse no seu lugar, eu continuaria sendo assistido pela assessoria jurídica da DUF. Porque coletivamente não cobra nada, mas para atendimento das coisas que decorrem da ação coletiva ou de alguma ação, já está no contrato que tem com o Paulo, que ele cobra de cada um, né, uma quantidade menor, tá dentro? Menor do que a banca cobra. Tudo bom, Roberto? E dessa coisa que Paulo acontece seguinte, fica também, está no contrato com o Paulo, um percentual pequeno, mais importante, que é para a organização sindical. Então isso é uma clareza que a categoria tem, né, nas ações também judiciais que a gente procura levar a cabo com o auxílio dele, né, na defesa dos interesses, né, da categoria que representa. Então se eu estivesse no seu lugar, se precisar, não, se eu estivesse no seu lugar, ou no lugar de qualquer um, e precisar ir para a justiça para atender o que a universidade insiste em não atender depois da decisão, eu me utilizaria do auxílio da banca de Paulo e vai pagar menos do que você vai pagar em qualquer outro local. Eu tenho essa ideia, né? Por último, é o que a gente precisa avançar. Claramente, dizendo assim, estamos num ambiente aberto, a gente precisa avançar, a gente precisa, com a compreensão de vocês, com os devidos cuidados para a gente se acertar nessa coisa, nos criticarmos mutuamente, sindicalizado, diretoria, assessoria jurídica, sempre de forma aberta e tal, que a gente mesmo entende que a gente precisa acreditar mais nesse instrumento. Porque, como o João falou, a gente passa anos sem ter uma conquista. Quando chega, aparece tudo no mundo para nos atrapalhar, né, João? Para a gente efetivamente lograr o êxito. Então, cabe o seguinte: então, aquilo que Paulo falou, tudo aquilo que vocês entregam para a assessoria jurídica via DUF, peçam que a DUF tenha uma cópia, e a DUF está dizendo aqui, a DUF garante a qualquer sindicalizada, toda a documentação que ela entregar para qualquer ação que é o jeito seguinte, a DUF garante entregar ao sindicalizado uma cópia daquilo que ele está sendo entregue na entidade. Está claro o que eu estou dizendo? Não se esqueçam de cobrar da diretoria isso que ele está dizendo de público. É só essa ponderação que eu quero. Se eu cometi, Paulo, eventualmente em algum deslize, me corrija, por favor. Glaucio também me corrija alguma coisa que eu tenha cometido, tá? Obrigado pela atenção. E acho que temos uma boa e produtiva reunião. Obrigado, companheiro Cunha. Só para esclarecer a plenária, nós temos já para terceiro grupo de 3 pessoas inscritos: Márcio Caniello, em segunda inscrição, e a companheira Luciana. Eu vou propor para encaminhamento aqui que durante a fala de Paulo, para os esclarecimentos levantados pelo segundo grupo, que a gente encerra as inscrições até o final da fala dele. Ok? Porque nós já estamos... para além dessas já estão postas. Isso. Porque nós já estamos a 12h30, ok? Então, com a palavra, Paulo. Bom, com relação ao que o professor Jader trouxe, de fato a gente já vem conversando aqui há um tempo, a gente vem dando as orientações, mas ela vai caminhando para uma situação em que, e aí a gente precisa chegar a um denominador com relação a isso, da necessidade de uma pessoa para fazer cálculos. Porque quando a gente vai dar entrada na execução, a gente já tem que construir o valor que nós vamos executar. Então eu sei que tem gente aqui, o professor Roberto que já foi aí da SRH, que tem conhecimento aí grande, e a gente tentar construir aqui com um grupo, uma pessoa eleger ali, para ela vir dar a assessoria aqui à DUF, para a gente construir esses cálculos individualizados, entendeu, professor Cunha? Professor Luciano, isso é muito importante, que a gente tenha uma assessoria técnica na parte de cálculo para construir esses documentos, porque isso vai ser fundamental. E para a gente, como eu disse, para nós, o jurídico é mais difícil da gente lidar. A gente consegue assegurar o direito discutindo a tese jurídica, mas na hora de operacionalizar a gente tem uma certa dificuldade diante da nossa carência técnica. Aqui eu digo sem nenhum receio de reconhecer essa nossa dificuldade, né? Então, esse cálculo já teria que ser retroativo, obviamente observada a prescrição que tem que ser observada, tá? Inclusive agora, recente, em João Pessoa, semana passada, me veio um parecer da Procuradoria dizendo que tem a prescrição quinquenal, inclusive para declaração no interstício. Eu discordo desse entendimento.
Porque uma ação a ação declaratória é imprescritível, tá? Então a declaração ela acontece a qualquer tempo. Os efeitos financeiros é que prescrevem, tá? Os efeitos financeiros. Então isso foi uma construção que João Pessoa já criou, aquela procuradoria lá sempre quer estar acima de tudo, né? E é um embate que vem sendo frequente lá feito com a Procuradoria da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu já antecipo para vocês o que é o nosso entendimento sobre a questão de prescrição, tá? Professor Luciano fez aqui uma explanação sobre um desdobramento aí. Eu entendo, professor Luciano, que essa decisão aí administrativa é uma coisa chamada protelação, tá? Então, eu acho que, e aí a minha sugestão também é da gente tentar resgatar um diálogo com a reitoria. A gente já fez isso no início do ano, ficou de haver um desdobramento e não houve, mas nós estamos chegando perto do final do ano de construção de orçamento. Então, é crível que no início do ano a reitoria não tinha orçamento, mas ela tem que fazer o orçamento para o ano que vem. E aí a gente já tem que criar esse diálogo para que ela já insira esse pagamento, certo? Até crime de responsabilidade. Se há uma decisão judicial que manda pagar e ele não está obedecendo, então tem um desdobramento ruim, não é? Então a gente criar esse diálogo também sobre esse aspecto, de ter uma perspectiva de pagamento para o ano que vem ou de implantação desses direitos que foram assegurados nessas decisões da ABCG. Por fim, o professor Cunha falou nessa questão de definição de valores de auxílio de transporte e tal, e essa ponderação da professora Keila, eu acho que isso também está envolvido nessa conversa que nós deveríamos tentar construir com a reitoria para chegar no denominador comum geral, né? Eu falei aqui a princípio dessa situação individualizada, mas até para a própria universidade é muito ruim isso. E a gente tentar levar isso para a universidade, que se ela criar um formato que eu tenho notícia que outras universidades já o fizeram, de um valor fixo, isso facilita para todo mundo, não é? Na medida em que ela cria, institui esse valor e ela tem autonomia administrativa, ela pode fazer, já, inclusive porque outras universidades também já têm, e porque também nós já temos aqui a decisão judicial que dá esse respaldo, a gente cria um parâmetro que zerou essa situação e você cria uma paz total, né? Acredito que a reitoria não teria problema com isso, se ela disser, não, agora desse ano eu não tenho, tudo bem, você não tem esse ano, mas no ano que vem a gente já vai construir o orçamento, incluindo esses valores, e aí você zera, aí a gente vai restringir o processo à discussão do retroativo, e com base no critério objetivo que nós vamos construir em conjunto com a administração da universidade, né? Eu acho que o papel do sindicato é esse, né? Construir esses desdobramentos aí que são favoráveis para toda a coletividade, né? Bom, então eu acho que atendi aqui essas indagações e aí vou devolver ao professor Glaucio para dar seguimento ao professor Márcio e à professora Luciana. Finalizada a fala de Paulo, alguém ainda quer se inscrever, porque depois a gente decidiu fechar as inscrições. Rubas e Heloísa e Janeiro. Algum de vocês querem se inscrever? Fechar o microfone dela. Abre o microfone, Rubas. Eu até tinha umas dúvidas, mas o meu som está muito ruim, então basicamente sem condições. Tá, obrigado, Rubas. Ela está com você. Heloísa não se inscreveu, nem Janeiro. Então, mas Rubas, você poderia botar no chat ou através do zap de Paulo, diretamente. Ok? Então pode mandar que Paulo disse que responde. Pronto, beleza. Não é igual. Tá bom, Rubas. Janeiro.
Então, manda pelo chat, Janine, que a gente passa para a Paula aqui, a gente está aqui no ao vivo. Se o som está ruim, é melhor você mandar por escrito. Ok? Então, vamos dar seguimento, pessoal, em virtude do adiantado da hora. Estava escrito Keila, Márcia e Luciana. Keila retirou as inscrições, Márcia, segunda inscrição. Rapidinho, só para esclarecer minha pergunta, Paulo. Veja bem, no requerimento está dito o seguinte: caso o docente que nunca tenha recebido auxílio transporte trocar o parágrafo acima por esse, inicialmente cumpre informar que eu faço jus ao recebimento do auxílio transporte, uma vez que me coloco o D, aí está colocado destino, acho que é origem, né? Para ministrar aula, colocar campus tantas vezes por semana. Eu não venho todo dia, mas não venho ministrar aula todo dia. Por quê? Vem orientar, vem colaborar. Então tira isso. Vem apenas, basta dizer tantas vezes por semana. Você quer um minuto para você desenvolver as atividades atinentes ao. Beleza, a dúvida é essa. Obrigado. Obrigado, Márcio. Luciana, em última fala. Eu passo para Paulo e ele fecha, certo? Aí depois, se alguém quiser procurar ele individualmente, o faça, ok? Boa tarde. Beleza. Paulo, muito obrigada. E eu queria dizer a vocês que houve o pedido para Paulo foi em decorrência de um monte de dúvidas que ele estava tendo. E uma das dúvidas, eu consegui tirar um monte das dúvidas que eu tinha, mas ficou ainda uma questão, Paulo. Nesse processo, como que a gente faz individualmente? A gente bota no SEI ou no SRH para o transporte? É só isso. Como que a gente deve proceder para abrir o processo? Que ficou... Bom, com relação à professora Luciana, o SEI, eu colocaria até nos dois, que aí não tem o perigo de dizer. O SEI é a ferramenta, é o ambiente, tudo agora tem o SEI destinado a ser doado, eu sei. Mas a SRH é quem vai apreciar essa. Isso, exatamente, pronto. É isso aí. E individualmente, tem que ser cada pedido é pessoal. Você entra no SEI e faz o pedido dirigido à SRH, porque a SRH é quem tem competência de fazer a apreciação desses direitos individuais aí do servidor, tá certo? Isso é só a ferramenta, o meio para viabilizar, né? Perfeito. Bom, temos duas perguntas ali. A professora Rubasmar perguntou as pessoas que utilizam de transporte próprio. A primeira é de janeiro. Janeiro. Minha dúvida é quanto a quem vai transformando em próprio carro, porque somente substituindo o texto sugerido no requerimento, outros textos ficam sem sentido. Como foi dito aqui, essa questão tem que ser feita a adequação individualizada. Essa minuta ela vai para dar uma ideia do que foi a decisão e do que é o direito que nós temos. O fato de usar o veículo próprio foi exatamente uma das questões que nós colocamos na ação, porque a universidade se negava a efetuar o pagamento e condicionando o pagamento à apresentação de um recibo de gasto com o deslocamento, né? E o juiz deixou muito claro que isso daí não era necessário, tá? Então, essa estimativa, como eu também falei aqui a princípio, ela tem que ser feita pelo próprio docente para que ele chegue a um montante próximo do que seria a despesa dele, logicamente para que não haja abuso, né? Então é por isso que também sugeri aqui que nós façamos uma rodada de negociação com a reitoria para tentar uniformizar esse entendimento e a gente tem esse entendimento uniforme que vai facilitar essas dúvidas e facilitar esse entendimento uníssono para todos, tá certo? Com relação, eu vi alguma coisa aí também sobre uma eventual reunião que pudesse ser lá no escritório. Eu vou tirar 15 dias de férias agora, na semana que vem, na outra. Então, no retorno aqui, que a partir do dia 16, eu sugeriria aí no dia 20, que é uma sexta-feira aqui de outubro, tá? Da gente fazer essa reunião e vocês me dizem a hora que estarão lá, de preferência no final da manhã, tá? E a gente vai para lá para atendê-los, tá certo? Professora Rubasmar, Heloísa
em janeiro também. Tá bom? Obrigado. Concluir a fala de Paulo, gente. Tem outra pergunta que pessoas que utilizam o transporte. Eu agradeço a presença de todos e todas, né? E agora ele vai ficar à disposição de quem quiser para atender de forma individualizada, tá joia? Só ajudar a Irmandade que diz que vai ser pronto. Então, agradeço a todos e a todas, né? E a luta continua, companheiros. A luta continua, companheiros.